Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, itens 6 e 7, que pertencem ao tópico não creais em todos os espíritos. Um tópico que está baseado na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, onde João diz aos seus companheiros de prática espiritual o seguinte: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a propósito dessa passagem da epístola de João, Kardec comenta: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. O espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Então, pessoal, nesse iniciozinho de comentário, Kardec nos chama a atenção para o fato de que os fenômenos espíritas não só não abonam os falsos cristos e os falsos profetas, como, além de tudo, contribuem para desmascará-los, ou seja, são uma excelente ferramenta para desmascará-los. Por quê? Porque o espiritismo, vamos lembrar, ele tem três aspectos. Ele tem o aspecto religioso, ele tem o aspecto filosófico e ele tem o aspecto científico. Nesse caso específico, Kardec está se referindo, sobretudo, ao aspecto científico do espiritismo, que se manifesta por meio da mediunidade. É através da mediunidade que o espiritismo, ou a doutrina espírita, penetrou no mundo invisível e desenvolveu uma compreensão de como acontecem as relações entre os seres desencarnados e os seres encarnados através dos diversos tipos de mediunidade. E ao desvendar essas leis, ele mostrou claramente como é que se dão as influências do mundo espiritual sobre o mundo encarnado e vice-versa, porque o mundo encarnado também, através dos seus pensamentos, das suas emanações, influencia o mundo desencarnado. Então, a doutrina espírita ela desvendou e continua desvendando no seu aspecto científico essas relações entre o visível e invisível, entre o mundo físico e o mundo sutil, entre os encarnados e os desencarnados. E ao desvendar essas leis espirituais da relação entre os dois planos, ela obviamente torna muito clara a forma como nós podemos distinguir uma boa influência espiritual de uma má influência espiritual. Muitos espíritos, inclusive, tentam se manifestar através de médiuns ou mal treinados ou mal intencionados. Muitos espíritos tentam se manifestar através desses médiuns que não estão suficientemente desenvolvidos, adotando nomes
de grandes profetas, de grandes santos, de grandes cientistas, tentando se fazer passar por aquilo que eles não são. Mas a doutrina espírita, desde o seu lançamento no século XIX, já construiu ferramentas de análise das mensagens, de modo a que nós possamos distinguir qual é o quilate moral da entidade que está se manifestando. Então, sua linguagem, né, o conteúdo, sobretudo, das suas mensagens, é que vão dizer da qualidade espiritual daquele ser que está se manifestando através do médium. Também a doutrina espírita nos ajuda e isso nós já dissemos na semana passada, a distinguir entre aqueles que são apenas portadores de mediunidades poderosas, mas que não têm um avanço espiritual correspondente, né, daqueles que são realmente verdadeiros médiuns missionários. Ou seja, a doutrina espírita nos ajuda nesta distinção. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, um médium como Chico Xavier, né, que além de uma poderosa mediunidade, aliás, não uma, né, diversas mediunidades, né, psicofonia, psicografia, efeitos físicos, clareaudiência, clarividência, vidência, era uma coisa assim extraordinária, uma variedade muito grande de mediunidades. Mas além dessas mediunidades, Chico Xavier manifestou também um comportamento ético-moral extremamente elevado, porque passou uma vida de dedicação ao próximo, viveu uma vida simples, num emprego simples, dedicando todo o seu tempo livre a psicografar livros que enriqueceram o conteúdo doutrinário e a participar de obras, né, de caridade, de assistência social, de assistência material a muitas comunidades e seres carentes. Então foi um ser que uniu mediunidade poderosa com comportamento moral elevado. Esse, sem dúvida, é um médium que nós podemos chamar de médium com M maiúsculo, ou seja, um médium que cumpriu a sua missão, que cumpriu aquilo que veio fazer nessa encarnação em que apareceu com essa personalidade de Chico Xavier. Já outros médiuns, né, que manifestaram também poderosas faculdades mediúnicas, se desviaram no meio do caminho, se deixaram levar pelas atrações mundanas, se deixaram levar pela ganância muitas vezes, tentando usar suas faculdades de cura, ou faculdades proféticas, ou psicofonia, ou seja lá o que for, para extorquir bens materiais do próximo, por exemplo, né? Muitos médiuns utilizaram seus poderes de cura para abusar da confiança daqueles seres que lhes procuravam, ansiosos por obterem a terapia de uma doença que a medicina convencional não conseguiu curar, mas esses médiuns não tiveram um comportamento moral à altura. Apresentavam poderes mediúnicos fascinantes, no sentido literal da palavra, né? Fascinam, né? Seduzem, mas o seu comportamento ético não era compassivo, não era caridoso, não era desapegado. E com isso denunciavam a sua baixa estirpe espiritual, e não só isso, denunciavam também que não estavam conseguindo cumprir fielmente o mandato mediúnico para o qual encarnaram. Porque o ser encarna no planeta com uma faculdade mediúnica poderosa, com uma missão a cumprir, comprometido com seus mentores, com seu anjo guardião, a cumprir uma missão que está diretamente relacionada àquela mediunidade que ele manifesta de uma forma tão ostensiva. Mas esses seres que não conseguiram ter um comportamento moral à altura demonstram que faliram na sua missão.
e que, portanto, geraram um karma negativo muito grande que vão ter de purificar nesta vida mesmo ou até mesmo em vidas futuras. E Kardec segue então nos dizendo: esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Ou seja, Kardec aqui está nos esclarecendo de que o grande resultado da ciência espírita é exatamente a de levantar esse véu de mistério que encobria os fenômenos mediúnicos. Porque vamos lembrar que os fenômenos mediúnicos não surgiram com a doutrina espírita. O próprio Antigo Testamento está recheado de fenômenos mediúnicos. Muitos profetas manifestaram faculdades mediúnicas poderosas, a começar pelo mais poderoso deles e mais antigo deles, que era Moisés. Né? Moisés que abriu o Mar Vermelho, né? Moisés que teve várias manifestações mediúnicas que, por não serem compreendidas pelo povo, se tornaram muito assustadoras. Era um poderoso médium. Então a mediunidade ela não surgiu com o espiritismo, mas o espiritismo levantou o véu do mistério, né? Aquilo que era misterioso, que no próprio Antigo Testamento e no Novo Testamento, então no Novo Testamento os apóstolos, Jesus, são férteis em manifestações mediúnicas, né? São férteis em manifestar habilidades de lidar com a energia do plano sutil, né? Produziram fenômenos de cura, de aparições, de caminhada sobre a água, enfim, uma série de fenômenos que realmente chamaram muito a atenção e que naquela época foram classificados de miraculosos. Mas aqui Kardec está nos dizendo que a doutrina espírita, a partir do século XIX, levantou o véu de mistério que encobria esses fenômenos e mostrou que eles, assim como todos os outros fenômenos da química, da física, da geologia e de todas as ciências, são regidos por leis naturais, por leis que podem ser estudadas e por leis que, enfim, comandam, né, o funcionamento de todos os fenômenos, sejam eles do plano físico ou do plano invisível, né? E aí Kardec segue dizendo: o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, pessoal, aqui Kardec já entrou aqui na questão dos espíritos desencarnados que tentam se manifestar através de médiuns invigilantes, né, de médiuns que não mantêm a devida vigilância, apresentando-se como verdadeiros sábios, né, como verdadeiros santos, com nomes que não lhes pertencem, se apresentando como se tivessem sido personalidades que de fato não foram. Então Kardec nos chama atenção para o fato de que a doutrina espírita também nos fornece ferramentas para que possamos lidar com esses espíritos enganadores, com esses espíritos que muitas vezes tentam enganar a boa-fé de pessoas simples. Por quê? Porque a doutrina espírita nos fornece critérios muito claros e muito bem definidos que nos permitem analisar as mensagens que são compostas, né, por esses espíritos enganadores, de modo a ver em seu conteúdo se de fato elas expressam sentimentos e pensamentos nobres, elevados, ou se elas tentam, na verdade, encobrir
manifestações de orgulho, né? Manifestações de vileza que contradizem aquilo ou aquela personalidade que o espírito está dizendo ser, né? É por isso que Kardec vai continuar dizendo: antes que se conhecessem as relações mediúnicas, esses espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentados como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então vejam, pessoal, esse é o fundamento do reconhecimento de um espírito elevado. Quais são suas características morais? Ele é compassivo? Ele é amoroso? Ele é generoso? Ele é paciente? Ele demonstra sabedoria? Se é assim, é um espírito elevado. Agora, se é um espírito que por detrás de um nome santificado, por detrás do nome de um profeta, mostra no meio de suas manifestações, mostra caracteres de orgulho, de vaidade, de apego, de autoengrandecimento, não é um espírito elevado. Então aqui o critério é muito claro, né? Ainda que nós, com os nossos sentidos, não estejamos conseguindo ver o espírito, nós podemos, a partir do conteúdo de suas manifestações, avaliar qual é o grau de sua elevação. E aí Kardec conclui aqui o ensinamento, dizendo que é a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ou seja, aqui Kardec retorna ao ponto que nós analisamos no início desse capítulo, do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: conhece-se a árvore pelos frutos. E que lembra também uma passagem de Jesus, onde ele diz que a cada um será dado segundo suas obras, né? Ou seja, nós temos que olhar com atenção para os resultados daquilo que uma mensagem mediúnica proporciona, né? Uma mensagem mediúnica, por exemplo, que se direcione a algum ser que foi buscar consolo através de um médium e que diga para esse ser assim: olha, não, realmente você tem razão, fulano de tal te maltratou, o mundo é assim mesmo, o mundo é ruim, o mundo é mau. A gente percebe pelo conteúdo dessa mensagem que ele está reforçando as fraquezas daquele ser que foi buscar um consolo, mas um consolo sábio, um consolo que o faça superar suas imperfeições, e não um consolo que o faça se sentir realmente como um ego ferido, né? como alguém que foi contrariado. Não é isso, não é essa a finalidade do consolo. O verdadeiro consolo espiritual, eles nos induzem a superar essa nossa tendência de vitimização, essa nossa tendência de acharmos que fomos prejudicados. O verdadeiro ensinamento espiritual, ele nos faz olhar para as circunstâncias e para os acontecimentos com um olhar elevado, um olhar que
procura ver em todas as circunstâncias da vida não o mal que nos causaram, mas a oportunidade de aprendizado espiritual e de crescimento interior que os seres e as circunstâncias nos proporcionam. Então, todo o ensinamento espiritual elevado, ele vai nos convidar à superação do nosso autoconceito, né? do autoconceito que temos, né? de nós mesmos, né? da nossa tendência a nos acharmos seres injustiçados, de nos acharmos seres maltratados, e vai nos dizer, né? o ensinamento elevado vai nos apontar, na verdade, aonde é que estão as nossas fraquezas, aonde é que estão as nossas fragilidades, que naquele momento estão nos causando aflição, e que, portanto, precisamos olhar para elas, precisamos encará-las de frente, para que possamos compreender o seu mecanismo e superar a sua influência sobre os nossos impulsos inferiores, porque é só assim que nós verdadeiramente cresceremos. Então, esse ensinamento de Kardec, ele nos traz essa ferramenta criteriosa de avaliação de toda e qualquer mensagem. Não precisa ser só mediúnica. Há muitos livros que se dizem espiritualistas, mas que, se formos olhar com esse critério moral, se formos olhar com esse critério apurado que nos propõe o Evangelho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, vão mostrar que, na verdade, de espiritual não tem nada, que são conteúdos que fortalecem, na verdade, ou que incentivam comportamentos dos quais, na verdade, nós queremos nos livrar. Então, fiquemos muito atentos, porque todo o texto ou toda a fala que nos conduzir a estarmos mais apegados a querer elogios, a não gostar de críticas, a querer prazer, a temer a dor, a querer ser reconhecido e a não gostar de ser ignorado, qualquer texto que fortaleça isso em nós, que nos induza a intensificar ainda mais esse tipo de comportamento ignorante, ele não se justifica e ele não pode se dizer um texto espiritual. O verdadeiro texto espiritual é aquele que eleva, é aquele que liberta, é aquele que dissipa o nosso sofrimento.